Há um aviso urgente que precisa ser dado. E talvez ninguém nunca tenha lhe dito isso. Nem todas as igrejas levam você ao céu. Nem todos os púlpitos foram estabelecidos por Deus. Vivemos em tempos perigosos, onde muitas igrejas se desviaram do verdadeiro evangelho e se tornaram armadilhas espirituais. Billy Graham disse: "Um falso evangelho pode ser mais mortal do que o próprio pecado, porque engana o pecador e elimina a necessidade de arrependimento." Hoje falaremos sobre 3 tipos de igrejas que, embora aparentemente inofensivas e até acolhedoras, estão silenciosamente afastando você da salvação. Este vídeo não é sobre apontar dedos, mas sobre tocar corações alertas, porque o erro nunca dá sinal quando chega. Ele se disfarça de verdade. A primeira igreja que você deve evitar é aquela que prega um evangelho sem cruz. Aquela que só fala de bênçãos, mas silencia sobre o pecado. Aquela que promete vitória, mas nunca menciona arrependimento. Essa igreja transforma o evangelho em um produto, o púlpito em uma plataforma e Deus em um servo dos desejos humanos. Billy Graham disse que a cruz é ofensiva porque nos lembra que somos pecadores. Se a mensagem que você está ouvindo nunca o confronta, nunca o faz refletir, nunca o chama ao arrependimento, então não é o Evangelho. Jesus não morreu para lhe dar conforto, mas para salvá-lo. E onde não há cruz, Cristo também não está. Cuidado com aquela igreja que o faz se sentir confortável dentro do pecado. Ela pode estar levando você direto para a ruína eterna. A segunda igreja perigosa é a igreja do entretenimento, aquela que substitui a reverência por espetáculos, a presença de Deus por aplausos, com luzes, fumaça e canções poderosas, mas sem espaço real para a palavra. Essa igreja se concentra nas sensações, mas se esquece da transformação. Billy Graham disse que uma alma faminta por emoção se torna vazia quando a emoção passa. Não me entenda mal, não há problema em usar a criatividade, mas quando o entretenimento substitui a verdade, a alma enfraquece. Essa igreja pode comovê-lo, mas não o converte. Você sente algo, mas isso não muda nada. O Espírito Santo não habita em espetáculos, mas em corações partidos. Fuja da igreja que te entretém, mas não te ensina a viver em santidade. A terceira igreja que você deve evitar é a igreja que relativiza, aquela que adapta a palavra para não perder membros, que evita tocar em assuntos difíceis apenas para manter o público confortável. Essa igreja não chama o pecado de pecado. Ela simplesmente diz, não julguem, mas na realidade está comprometida com um silêncio conveniente. Billy Graham nunca se calou diante da verdade. Ele pregou com amor, mas com firmeza. Relativizar a Bíblia é como diluir um remédio poderoso em água. Ela perde o poder de curar. Se você está em um lugar onde tudo é aceito, onde o certo e o errado se confundem, cuidado. A palavra de Deus não muda com o tempo. É uma âncora na tempestade, não uma vela que balança com os ventos do mundo. A dor que um aviso traz é melhor do que o silêncio que leva à perdição. Estou lhe dizendo isso porque me importo com a sua alma. Muitas vezes estamos em igrejas que nos tratam bem, que nos fazem sentir parte de algo, mas que não alimentam o nosso espírito. E a fome da alma é silenciosa. Ela não clama, ela se torna entorpecida. Você começa a se afastar da verdade sem nem perceber. Billy Graham disse, não há nada mais triste do que um crente equivocado que pensa estar no caminho certo. Esta mensagem é um chamado, não para julgar, mas para abrir os seus olhos. Deus quer que você ande na verdade, em santidade, em arrependimento. Ele não quer que você apenas frequente a igreja. Ele quer que Cristo o transforme. Você pode estar se perguntando, como sei se estou em uma igreja que agrada a Deus? A resposta é simples, mas profunda. Veja se a Bíblia é o centro da mensagem,
Se há espaço para o Espírito Santo agir, se a palavra confronta e o arrependimento é cultivado. Billy Graham disse: uma igreja viva é aquela onde Cristo é exaltado e o pecado é tratado com seriedade. Uma igreja verdadeira não tenta agradar você, ela tenta salvar você. Ela não adoça a verdade, ela a proclama com ousadia. A igreja que você frequenta deve ajudá-lo a carregar sua cruz, não escondê-la. Ela deve aproximá-lo de Jesus, não dos desejos do mundo. Muitas igrejas começaram bem, mas perderam o rumo. O amor ao dinheiro, o desejo por fama, a busca por relevância as afastaram do altar. Mas também existem igrejas fiéis, pequenas, silenciosas, mas repletas da presença de Deus. Billy Graham nunca pregou da terra, ele sempre pregou da eternidade. Porque, no fim das contas, o que importa não é o tamanho da igreja, mas o tamanho de seu compromisso com o Senhor. Não se impressione com fachadas bonitas. Observe os frutos. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. E onde há arrependimento, há fruto. Onde a palavra é números, mas verdades. Se você se sente em uma dessas igrejas perigosas, não tenha medo de sair. Obedecer a Deus sempre será mais importante do que agradar as pessoas. Billy Graham enfrentou oposição por pregar a verdade, mas nunca recuou. O Evangelho não se trata de mantê-lo confortável, trata-se de resgatar almas. Às vezes, o maior ato de fé é deixar aquele banco da igreja onde tudo parece bem, mas onde o Espírito não habita mais. Saia com respeito, com oração, mas com determinação. Sua salvação é preciosa demais para ser deixada em mãos erradas. Não aceite meias-verdades. Não aceite um evangelho diluído. Cristo não o chamou para uma religião superficial, mas para uma vida plena. Seja corajoso. Deus o honrará. E se você já foi ferido por uma dessas igrejas, lembre-se de que Deus ainda quer curar seu coração. Muitos foram desviados por líderes que usaram o nome de Jesus, mas agiram de forma egoísta. Billy Graham costumava dizer: nunca confunda o fracasso dos homens com o caráter de Deus. A igreja pode falhar, mas Jesus nunca falha. Volte para Ele. Busque uma comunidade onde a palavra seja viva, onde o Espírito seja livre, onde Cristo seja o centro. Deus quer restaurá-lo, purificá-lo e elevá-lo. Sua fé não precisa morrer por causa das pessoas. Volte ao seu primeiro amor, porque ainda há muito que Deus quer fazer através de você. Mas tudo começa com um passo. Saia do erro e volte para a verdade. A palavra de Deus avisa claramente: haverá falsos mestres entre vocês. E eles não virão com chifres e tridentes, mas com sorrisos, carisma e promessas vazias. Mas um coração sensível ao Espírito Santo percebe. Se você sentir que algo não está certo, ouça esse sinal. Ore, jejue, peça discernimento. Billy Graham disse: quando você ora com sinceridade, Deus não se deixa enganar. Viva na verdade, quebre as correntes do erro. Muitos estão presos em doutrinas humanas, práticas vazias, cultos sem vida. Hoje é o dia de acordar, de se libertar do engano, de buscar uma igreja viva que pregue arrependimento, santidade e amor genuíno por Jesus. Você não precisa de uma igreja perfeita, você precisa de uma igreja fiel, uma que lhe ensine a carregar a cruz, a negar a si mesmo, a amar a palavra. Billy Graham disse que a verdadeira igreja é onde a vontade de Deus é feita, mesmo quando é difícil. O caminho cristão não é fácil, mas é glorioso. E se torna mais forte quando você está cercado por irmãos e irmãs que compartilham a mesma verdade. Ore para que o Senhor o direcione ao lugar certo. Ele não quer que você viva enganado, mas cheio do Espírito, guiado pela verdade, firme na fé. Uma igreja saudável é como solo fértil. Faz sua fé crescer, seus dons florescerem e sua alma permanecer firme até o fim. Hoje, o Espírito Santo o convida a decidir.
Avalie onde você está, reflita sobre o que você está ouvindo. A eternidade é importante demais para ser encarada levianamente, e o tempo é curto. Afaste-se de igrejas que escondem a cruz, que substituem a verdade por emoções, que relativizam o pecado. Busque a presença de Deus, a palavra viva, a santidade que transforma. Billy Graham pregou isso até o seu último dia. Voltemos à cruz. Voltemos ao arrependimento. Voltemos ao verdadeiro evangelho. E esse é o convite de hoje. Volte. Volte enquanto ainda há tempo. Escolha a verdade, mesmo que doa, porque somente a verdade o libertará, e somente nela sua alma encontrará a salvação.